Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, como vai? Tudo bem? Carlos Ribeiro, novamente aí na programação Fofoca do Bem, com um tema interessante aí para muitos, prosperidade. Iremos discutir esse título, prosperidade, mas do lado espiritual da coisa, não é naquele sentido materialista que a maioria dos senhores conhece. Então, iremos abordar, inclusive, eu procurei esse tema devido a uma palestra que participei, então veio reforçar ainda mais para me colocar para os senhores, né, meus amigos e seguidores do programa Fofoca do Bem, da editora Zona. Temas interessantes aí, por que os senhores não conseguem prosperar, por que os senhores não conseguem mudar a situação não só financeira, como na questão espiritual da prosperidade, que é manter aquilo que você tem e aos poucos ir somando, procurando não desfazer daquilo que você já tem, né, ou perdê-las de uma forma assim errônea. Iremos abordar esse assunto muito interessante para todos vocês. Ouça e se tiver algum comentário pode colocar aqui abaixo no canal do YouTube. E não se esqueça de, toda vez que vocês me ouvirem, dê um like, curta, compartilhe, tá bom? Então, deixa eu ler aqui uma análise do significado da prosperidade para o lado espiritual da coisa. Hoje é comum as pessoas serem ambiciosas ao extremo, pois já possui algo, mas sem ao menos agradecerem pelo que já possui. Ainda querem mais. Com isso, naturalmente, através do amor de Deus, acaba se perdendo o que já possui, sem que se dê conta. Olha aí, interessante, né? Esse pequeno parágrafo aí já dá para fazer uma análise aí, um programa inteiro. Então, voltando aqui à análise da prosperidade, a maioria vivemos num país materialista. É claro, todo mundo quer prosperar financeiramente. Quem não quer? Comprar um belo de um apartamento, uma casa, um belo de um carro, ter uma ótima profissão, um ótimo salário, desfrutar de viagens, consumismo com roupas, comidas, enfim, tem diversos fatores aí que é ligado à prosperidade materialista. A maioria dessas pessoas não tem o hábito, não tem o costume de agradecer aquilo que já tem. Principalmente se você almeja aí uma coisa que você nunca teve, então aqui já vai a dica de como você se tornar uma pessoa próspera. Como eu venho dizendo em outros programas, não adianta você só me ouvir outros profissionais, se você não praticar. Então a prática é muito importante para que as mudanças aconteçam. Como diz aqui o parágrafo, voltando, com isso, naturalmente, através do amor de Deus, acaba se perdendo o que já possui, sem que se dê conta. Então, se você não consegue agradecer aquilo que você tem, você perde aquilo que você já tem. Olha aí que interessante. Passa despercebido, como exemplo,
assaltos. Tem pessoas, vocês devem conhecer, se não for você mesmo, que tem uma afinidade tremenda por ser assaltada diversas vezes. Perca material que venha a relacionar com gasto. Presta atenção nisso. Acaba se perdendo o que já possui. É o que diz esse primeiro parágrafo. Tem uma frase aqui muito interessante que também serviu para mim e pode servir para os senhores. É em cima daquilo que a gente já falou nesse primeiro parágrafo. Quem agradece o que tem, aqui está a chave, o segredo da prosperidade. Por favor, anotem. É importante, mesmo que no primeiro instante você não acredita naquilo que eu vou te dizer, mas experimente, preste atenção, tente praticar, tente analisar, pelo menos refletir, ver exemplos de pessoas da sua família, de vizinhos, de amigos do trabalho, da escola. Começa a refletir, começa a estudar, ver como que funciona esse lado espiritual de tudo. Então vamos lá, olha que frase interessante. Quem agradece o que tem, ganha o que não tem. Quem não agradece o que tem, perde o que tem. Olha aí, eu vou repetir novamente, hein? Porque tem pessoas que talvez não tenham entendido. Quem agradece o que tem, se você tem aí um sapato furado, se você tem uma camisa meia malhadinha, se você tem um carro aí de 30 anos atrás, tem diversas situações. Se você tem uma TV aí daquelas quadradona pesada antiga. Então, quem agradece o que tem, se você conseguir agradecer aquilo que você tem, ganha o que não tem. Olha aí, entendeu? Então, se você almeja ter uma TV melhor, de 50 polegadas, mas você começa a agradecer aquilo que você já tem, com certeza, anota aí, a partir do momento que mudou seu pensamento, seu sentimento, começou a agradecer tudo que tem, aí começou a ganhar aquilo que não tem. Agora, ao contrário, quem não agradece o que tem, perde o que tem. Esse é o pior, né? Não é verdade? Você não agradece, você lamúria, você reclama. Pô, esse carro é velho, esse carro é isso. Pô, fulano de tal tem uma camisa mais moderninha, de marca. Então, tudo aquilo que você começa a lamuriar, daquelas coisas que você já tem, você já começa a perder. Nem que talvez não seja de uma vez só. Mas começa a prestar atenção que você começa a perder aos poucos. É isso que a maioria das pessoas não percebe. Acredita que seja coisas do azar. Poxa, eu sou um cara azarado. Fulano tem mais sorte do que eu. Mas você não sabe que esse fulano, se ele for principalmente um espiritualista, se ele começa a agradecer tudo que tem, com certeza a vida dele muda. Ele começa a ganhar aquilo que não tem. Não é verdade? É isso. Então tudo, se aquele fulano começa a prosperar, ganhar as coisas, seja no que for, você também tem condições de ser uma pessoa próspera. Começar a ganhar as coisas. Acho que deu para entender, não deu? Olha aí, continuando. Frase muito simples, com significado e efeito muito grande. Quantas vezes, por não agradecermos o que temos, acabamos perdendo e não conseguimos conquistar o que almejamos. Olha aí o segredo eu já ia falar o segredo da felicidade, mas também prosperidade é sinônimo de felicidade, ou não é? Como é importante estudarmos, sermos espiritualistas, para encontrarmos a solução de qualquer problema que sentimos, que estamos passando, seja conflito, seja o financeiro do assunto de hoje, ou seja da doença. A partir do momento que você começa, não, eu quero mudar a minha vida, tem que começar de dentro para fora, dentro de você. Você não pode depender da outra pessoa, ou só aquela pessoa, pô, fulano, muda, faz isso, faz aquilo. Não vai adiantar nada. Você vai ouvir diversos programas aí, como o Fofoca do Bem, mas a sua vida não vai mudar.
se você não começar a mudar seu pensamento, em primeiro lugar, né? E o seu sentimento, querer fazer as coisas acontecerem. Então, se você é aquela pessoa que labura, reclama de tudo, isso eu aprendi alguns anos atrás com um grande espiritualista. Se você, por exemplo, não agradece as contas que você paga mensalmente, olha aí que interessante. Olha, quando eu ouvi isso aí pela primeira vez, falei, poxa, é verdade, né? A maioria das pessoas reclamam das contas que pagamos, de luz, de água, de imposto. Mas se você analisar, como ele disse na palestra dele, quem tem contas para pagar, tem coisas, possui bens. Agora, quem não tem nada, quem não tem bens materiais, o carro, pagar o IPVA, por exemplo, um apartamento que você paga o condomínio, quem não tem essas contas é porque não possui esses bens. Olha aí, uma coisa tão simples, né? Interessante, que muita gente não consegue refletir. Então, quem tem contas para pagar, quem tem o imposto de renda anualmente, não atinge aquele determinado valor, que é aquelas pessoas isentas, né? É porque você não adquiriu os bens suficientes para declarar um imposto de renda. Uma pessoa que é um empresário, ou você mesmo, um trabalhador aí, mas adquiriu sua casa, seu carro, como a conta da água, a conta da luz. Então é importante a gente até agradecer esse tipo de contas, despesas. Olha aí, quando você muda esse pensamento, esse sentimento, é aí que vem aquela chama, aquela luz dentro de você, que é a luz de Deus, que começa a mudar, começa a transformar a sua vida. Por isso que é importante você ouvir aí todas as segundas-feiras. Eu vou procurar trazer dicas relacionadas à espiritualidade de diversos assuntos que você esteja aí até passando, sofrendo há anos. Agora vamos colocar aqui um outro tema, outro parágrafo, que é relacionado à afinidade e elo espiritual. A afinidade espiritual baseia-se em duas sensações, positiva e negativa. A perda, por exemplo, relaciona-se às sensações negativas. A segunda sensação, né? As sensações positivas são as somas das afinidades espirituais, e para isso se dá o nome de elo espiritual. O elo espiritual é uma força de atração que nos une, por exemplo, a objetos pessoais, ao lar, a vestimento, alimentos, veículos. Então a perda, tudo relacionado à afinidade, ao elo espiritual, que muita gente não acredita. Quando você começa a perder muitas coisas, é porque você tem uma afinidade, você tem pensamentos negativos, que faz com que você comece a perder um determinado objeto, citando melhor, o próprio dinheiro. Quando você emprega esse dinheiro para o mal, por exemplo, são elos espirituais negativos, mas tem diversos exemplos. Quando você tem muito apego a um bem material, você pode ver que com o tempo ele some de você. Quando a pessoa tem um apego por uma louça que guarda no seu armário há 10, 20 anos e não usa, sempre guardando para aquela visita especial que nunca chega, então você presta atenção quando você vai usar, ou pela primeira vez, ou vai estar, ele chega até quebrar. Por quê? Pela afinidade, pelo elo espiritual do objeto que você tem com relação a esse objeto. Sensações negativas. Agora, ao contrário, quando você tem as sensações positivas, que são as somas das afinidades espirituais, a coisa muda. Se você
usa uma camisa, um presente que você ganhou ao primeiro instante, primeiro momento, você tem condições de usufruir desse objeto, dessa vestimenta e ser feliz e abrir a porta para ganhar outros. Por que não? Tem até uma pergunta aqui: tem espírito ou não? Esse é um assunto que é relacionado, se você já é uma pessoa espiritualista, já é mais fácil de entender. Agora, para quem não é espiritualista, talvez tenha uma pequena dificuldade ainda. Mas a partir do momento que desperta dentro de você esse desejo de aprender, de saber o porquê, pelo menos, não criticando, não falando que é coisa, que é besteira. Por exemplo, tem pessoas que ouvem uma coisa pela primeira vez e falam: não, isso não é para mim, isso é errado, a vida não é assim. Mas eu aprendi, quando a pessoa tem dúvidas, é porque tem um espírito progressista. Será um grande poder de elevação espiritual quando você tem dúvida, quando você questiona, quando você pergunta. Então, se você conhece alguém que sempre pergunta, quer saber das coisas, fique feliz, procure sanar, procure esclarecer essa pessoa que tem dúvida, porque essa pessoa, a não ser quando é o professor, né? O professor está ali exercendo a profissão dele justamente para ensinar e justamente para os alunos perguntar as coisas que tem dúvidas. Aquela pessoa que fica acomodada e que aceita tudo que ouve, serão pessoas lamentavelmente regressivas, pessoas que não sairão do nada. Isso serviu para mim, olha, porque eu era assim, eu não queria saber. Não, isso é problema do outro, não é problema meu, não é verdade? Então, quando você se torna uma pessoa que tem dúvida, quer saber, questionar, principalmente no assunto da espiritualidade, que é o nosso programa, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo aí que não são espiritualistas ou que não acreditam, mas a partir do momento que você começar a questionar, perguntar o porquê, por que você acha que é isso? Hein, Carlos? Por que o que você está falando realmente vai mudar a minha vida? Pergunte, questione. Se eu não puder responder, outra pessoa, pelo menos ligada no assunto, vai poder te responder. O porquê que a vida de fulano muda, a sua muda, a minha muda. Então vamos lá, continuando mais aqui. E eu espero que o intuito do meu programa é passar informações relevantes, informações que façam mudar a sua vida, como vem mudando a minha, como vem mudando a vida de pessoas que eu conheço, até da minha própria família. Olha aqui, um tema interessante: espírito, tudo ligado à prosperidade, hein? É o assunto de hoje. Espírito em objetos. Tudo depende do sentimento que impregnamos nas coisas. Muitas vezes reclamamos das coisas que já temos, ou seja, do que Deus nos deu. Então, o nosso fundador da instituição a qual eu pertenço ensina que tudo que tem espírito, que é o sentimento e pensamento. Mas você acredita nisso? Você acredita que uma mesa, que uma cadeira que o senhor está sentado, um guarda-roupa, que mais? Que uma TV, um carro tem espírito? As plantas, as flores, você acredita que tem espírito? Pois é outro segredo enorme. A partir do momento que você começa a acreditar, mesmo que ainda você tenha dúvidas, mesmo que você não seja uma pessoa convicta, quer saber como que é isso? Você não enxergar, mas você sentir o espírito perto de você, assim, das coisas, não é do ser humano, né? Não é de fantasma, como muitos dizem. Não mexe com o espírito porque é coisa do mal. Não é nada disso. Os objetos, as coisas, tudo tem espírito.
Quando um ferro enferruja, por exemplo, é porque acabou a missão dele. É como nós, seres humanos. Quando partimos desse mundo, o mundo espiritual, o espírito ele vai para o mundo espiritual. Não é que existe um lugar, né, o céu. Você começa a imaginar onde será que é o céu. O espírito, por exemplo, de um ente querido, ele pode estar mais próximo de você do que você imagina. Depende o elo espiritual, depende da afinidade que você tem com ele, as lembranças que você tem com ele, as orações que você pratica com esse antepassado. Ele está próximo, aí depende de você. Se você não tem muita afinidade, se você esquece facilmente, né, depois que ele parte para o mundo espiritual, ele vai ficar afastado de você, ele vai ficar longe de você. Ou não é assim? Olha aqui um exemplo que tem vestimento, mas você pode me chamar de doido, de louco. O ideal é conversar com a roupa que vamos usar no dia. Parece loucura, mas isso gera gratidão, luz, prosperidade, rende. Eu vou citar outro exemplo que eu aprendi, não precisa ser com a roupa, mas pode ser, por exemplo, com uma flor, com o seu jardim aí da sua casa, que você passa todos os dias diante de uma flor e não dá nem a mínima para ela atenção, para ver se pelo menos no vaso se ela tem água, não tem. Agora eu também aprendi a conversar com as flores. Confesso que eu ainda não faço isso diariamente. Eu preciso aprender muito esse lado. E não se preocupe das pessoas te chamarem de louco. Louco entre aspas, né? Porque não tem conhecimento, é ignorante, a gente tem que respeitar. Ignorante é aquela pessoa que não estuda, não sabe, não conhece. Nós temos que ter esse entendimento também para quem é espiritualista, porque tinha uma época que eu não entendia nada disso, eu não acreditava nada disso, mas durante esses anos fui estudando, né? As coisas foram acontecendo, eu vendo as coisas acontecerem com outras pessoas, com as pessoas mais próximas de mim, falei, opa, tem coisas aí sim, por que não tem? Por que uma flor não tem espírito? Começa a praticar, por exemplo, começa a conversar com ela, dar carinho para ela, perceba a mudança dela, como ela floresce, como ela cresce, bonita. Às vezes ela tá murchinha ali, ela volta. É milagre isso. Ela dura às vezes mais tempo do que o necessário, por exemplo, dentro de uma casa. Mini arranjos que eu trago para minha casa, eu já dei para muitas pessoas nas ruas. As pessoas questionam, nossa, essa florzinha dura 15 dias. A gente recomenda só, basta colocar água. Se for possível, conversar com ela, agradecer principalmente. Ela dura 15 ou mais do que o normal. Quando você tira ela do jardim, por exemplo, vai colocar num vaso dentro da sua casa. Tem outras não, depende da missão dela, ela se puxa rapidamente, mas porque foi necessário. Às vezes a energia que está ali dentro da sua casa está pesada, está negativa, aí ela consome. Até nisso nós temos que agradecer a flor. Olha aí a importância, o espírito em objetos. Deu para entender? Vamos lá para o outro assunto aqui. Espírito em casa. Nossa casa no cotidiano, muitas vezes, é usada para guardar coisas que usaremos depois. Por exemplo, uma blusa de frio para o próximo ano, um presente de casamento para uma data especial, etc. Foi o que eu falei agora há pouco, no começo do programa, de uma porcelana, por exemplo. É o mesmo exemplo de um copo, um cristal que você ganha, você guardar. Eu tinha essa mania, por exemplo, ganhar uma blusa ou uma roupa, por exemplo, um mês antes do Natal, e esperar até o dia 5 do Natal para usá-la. Nossa, muitas e muitas vezes eu já fiz isto. Eu devia usar naquele primeiro momento, sentir a sensação, a felicidade, a alegria de você
usar uma roupa nova, por exemplo. Estou citando roupa, mas tem diversos exemplos aí. Você pode colocar, talvez você tenha alguma coisa guardando aí há muitos e muitos anos. Inclusive eu tenho também, que eu estou aproveitando, aos poucos que eu vou aprendendo, eu vou eliminando, desapegando. Por isso que é importante, eu também entro dentro desse aprendizado. A partir do momento que eu ouço, que eu aprendo, eu também estou me aprimorando. Na verdade, o presente de casamento, muitas e muitas vezes, eu vi, tem pessoas, por exemplo, que ganham 3, 4 conjuntos de panelas repetidas, né? Ou usá-las, ou doá-las até, ou presentear alguém, outra pessoa, guarda. Poxa, quando eu estragar essa aqui, eu já tenho outra. Ou não. Olha aqui, o nosso fundador dá um exemplo muito bem, que é interessante também, o exemplo do ferro de passar. Quando ele enferruja, é porque perdeu a vida, perdeu o espírito. É mais um assunto interessante para os senhores refletir aí, pensar, né? Vamos por outro. Ações altruístas. O que é ações altruístas? É você lembrar, você ajudar seu próximo. É isso. Como estamos recebendo as preciosas orientações do nosso líder, né, sobre as pequenas ações altruístas, vemos e sentimos na prática que pequenos atos positivos mudam completamente o rumo das coisas. Com isso, podemos afirmar que essas pequenas coisas geram gratidão e que essa gratidão faz com que tenhamos a permissão de ganhar aquilo que ainda não temos. Tá aí o resumo. Repetindo, com isso podemos afirmar que essas pequenas coisas são pequenas, né? Tá certo que para alguns são grandes, pela dificuldade de fazê-las. Geram gratidão. E que essa gratidão faz com que tenhamos a permissão de ganhar aquilo que ainda não temos. Eu vou citar um exemplo dessas ações altruístas, por exemplo, que quando você desfaz de coisas velhas, coisas já usadas, entra coisas novas na sua casa, por exemplo. A partir do momento que eu doei minhas roupas, eu comecei a ganhar também na mesma proporção. Já aconteceu, por exemplo, um amigo meu me chamar num belo... eu estava almoçando, me ligou, falou: Carlão, você tem algum compromisso hoje à tarde? Você pode ir comigo num shopping? Eu estranhei no primeiro instante, eu falei: num shopping? Com ele? Mas por quê? Não, vamos até lá, eu quero te presentear com alguma coisa que você necessita, que você está precisando nesse instante, por exemplo. Aí fomos pro shopping, agradeci tudo. Não é toda hora que alguém te chama e que você pode recusar um convite desse, não é verdade? Então fui até o shopping, comecei a escolher, fomos numa loja de sapatos. Falei: um sapato, né? Vou escolher os sapatos ali. A gente sempre pensa em escolher aquele mais baratinho, porque ele está dando de presente, né? Tem essa preocupação também, né? Que é um apego. Mas quando a partir do momento que a pessoa te oferece, quer te presentear, a gente tem que respeitar o sentimento daquela pessoa. Isso também é um lado espiritual que muitas pessoas não percebem. Que você não tem que, ao contrário, quando você recusa alguma coisa de uma pessoa que quer te presentear, você está ofendendo aquela pessoa. O sentimento daquela pessoa com relação a você vai ser negativo e vai te fazer mal. Então escolhi o sapato. Ele falou: esse aqui vai ser do seu dia a dia. Agora escolhe um melhor do que esse, que vai ser pro culto, por exemplo, no meu caso. É o seu sapato especial. Olha aí. Escolhi um outro melhor, bonito. Acabei levando 2. Ele me presenteou com 2. Naquela época eu lembro que meus sapatos, olha, que eu ando muito, então desgastam. Experimenta desfazer ou doar daquilo que está ali guardado há muitos e muitos anos. Se não entra uma energia nova, renova.
e não entra coisas novas, assim, vindo do nada. Para quem é espiritualista sabe do que eu estou dizendo, acredita nisso. É coincidência? Não é coincidência. Muitas pessoas usam esse termo. Você é um cara de sorte. Sorte é isso. Olha aí, agora vamos para um ponto mais polêmico. Esse vai mexer com o seu bolso. Dinheiro. Vou falar rapidamente aqui que a hora passa. Esse é um tema que pode ser discutido em outro programa, que é muito relevante, muito gostoso quando você começa a aprender e praticar e a sua vida começa a mudar. Dinheiro também tem espírito. Vocês sabem disso? Ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. O dinheiro usado para o bem gera mérito, gera luz. Ao contrário, quando ele é usado para o mal, ele gera deméritos, máculas. Máculas é pecados. Por acaso vocês sabem, lembram de alguma coisa, vocês que acompanham a mídia, alguma coisa que relaciona com esse tema, no caso o dinheiro, quando ele é mal usado, por acaso te faz lembrar alguma coisa, alguma situação, por exemplo, o que está acontecendo no nosso país hoje? Um bom exemplo, um belo exemplo para quem não acredita. Quando você usa o seu dinheiro, que o dinheiro tem energia, ele é divino, por mais que você não acredite, ele é divino. Então quando você ganha uma determinada quantia, é porque você tem méritos. Então quando você tem méritos, você tem que procurar usufruí-los da melhor maneira, para que você possa ganhar muito mais, até dobrado. É o tal conhecido que muitas pessoas questionam, nós temos que respeitar. Tem diversas instituições religiosas que utilizam esse dinheiro para o mal, que não gera mérito, não gera milagres, às vezes, para aquela instituição. A não ser que seja um fiel que faz com tanto fervor. É claro, quando você doa, quando você faz um dízimo para uma instituição, mesmo ela não sendo confiável, quem vai sofrer as consequências é seu dirigente, não vai ser aquele fiel. Olha a importância do dízimo. Como muitos pensam, não vou dar dinheiro para aquela igreja, não vou dar dinheiro para o padre, não vou dar dinheiro para o pastor, porque às vezes, devido a erros de muitas instituições acaba levando esse sentimento, esse pensamento das pessoas, não é verdade? Mas ao contrário, conheço muitos que começam a fazer os dízimos, começam a agradecer e prosperar. Tem diversas pessoas. Você mesmo que está me ouvindo deve conhecer, ou se não for alguém da sua família mais próximo. A partir do momento que você faz o dízimo, que você tira os 10% daquilo que você ganha mensalmente, seja o valor que for, no mínimo tirar 10%, você pode fazer muito mais. Depois você vê o resultado, é a prática, aquilo que eu venho falando desde o primeiro programa. A partir do momento que você começa a praticar, não criticar de quem faz, você vai ver sua vida mudar com relação ao dinheiro. Quando você emprega para o bem, reverte em situações para o seu próximo, principalmente. Quando você tem esse objetivo, você quer conquistar um apartamento, você quer conquistar um belo de um carro, um belo de um emprego, mas quando você mentaliza, pede para Deus, olha, esse dinheiro vai ser revertido para isso, para aquilo, para o benefício do seu próximo, ele pode demorar um ano, sei lá, menos, mas vem. Se você tiver aquele propósito, se você tiver o foco. Como muitos coaches, como muitos palestrantes, você ouve falar, pessoas que trabalham com autoconhecimento, foco. Eu não tinha muito esse negócio de foco, né? De você se programar, se você ter objetivos. Tem pessoas, infelizmente, que falam, não, aquilo não é para mim. O meu sonho, por exemplo, é viajar, é ir para o Japão. Eu ainda estou assim, todos os anos eu venho com esse objetivo, com esse foco, uma hora vai acontecer. Não é milagre?
É milagre. Mas por quê? Porque eu tive um foco, eu corri, eu fiz um objetivo. E o Senhor também pode fazer isso, seja com o que for. Esse é o segredo da prosperidade. Finalizando aqui, prosperidade, limites. Isso é para os materialistas. Não temos como sustentar muita prosperidade sem evolução espiritual, pois isso ocasiona uma purificação natural para o nosso despertar. O que quer dizer com isso? Quando você não acredita espiritualmente nas coisas, tem espírito, você começa a usufruir do seu dinheiro que você ganha, às vezes muito, você começa a perder aos poucos. Exemplo, a perder bens materiais, é roubado um carro seu, ou você bate mais facilmente. São exemplos, tem diversos. Pega fogo numa empresa sua, quando você... Muitas pessoas falam que foi uma vela acesa. Aí vem o lado material das coisas. As pessoas enxergam o lado material, não enxergam o invisível da coisa. As pessoas que enxergam o lado invisível das coisas enxergam muito mais além daquilo que você consegue enxergar com seus olhos. Desculpas aparecem aos montes. Foi isso, foi aquilo, por isso que aconteceu. Olha aqui, agora para o lado espiritual, gerando perdas materiais, depois os conflitos familiares, até chegar em nossa vida. Repetindo aqui o tema, o parágrafo quer dizer, Não temos como sustentar muita prosperidade sem evolução espiritual, pois isso ocasiona uma purificação natural para o nosso despertar. Purificação é sofrimento, gerando perdas materiais, depois os conflitos familiares até chegar em nossa vida. É verdade, quando você começa a perder muito, uma empresa, um carro, alguma coisa, sua esposa, o seu marido, os seus filhos, começa a gerar conflitos. Os amigos começam a se afastar de você. Os conflitos vêm, é consequência. Então, seu projeto consiste em promover o progresso e o desenvolvimento da cultura, conciliando as ciências materialista e espiritualista. Então, temos que acompanhar juntos, temos que pensar em prosperar. Querer adquirir um apartamento, um carro, ir para o Japão, por que não? Mas temos que acompanhar juntos, temos que ser espiritualista também, entender o porquê, o lado espiritual. Como que eu faço para conquistar certas coisas? Se você pensar em conquistar bens materiais só do lado material, do esforço seu, vai demorar anos, anos e anos. Você pode estudar aí na melhor faculdade, você pode até conseguir conquistar, mas a perda, se você não usufruir desses bens que você adquiriu, desse dinheiro que você tem guardado no banco, as 7 chaves, não fazendo girar esse dinheiro, começa a perder, começa a desvalorizar. Faça teste. Ou pesquise pessoas que você conhece, até dentro da sua família. Chegando a um encerramento, é um assunto vasto, de grande relevância, que é muito gostoso de se aprender, e cada vez que eu aprendo um pouquinho mais, tento praticar para que a minha vida comece a melhorar. Esse é o meu sonho, o seu sonho, não sei qual, mas com certeza você deve ter um. Começa a mudar, começa a acontecer. Não espere acontecer quando você estiver com os seus 60, 70, 80 anos. Pode acontecer muito antes disso. Comece a refletir, comece a acompanhar o programa Fofoca do Bem todas as segundas-feiras comigo, Carlos Ribeiro, de uma maneira que eu possa transmitir, que eu possa passar da maneira mais simples, pessoas possam entender melhor qual é o segredo da prosperidade, como se livrar da miséria. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade do meu amigo Francisco, da Editora Zona, de ter criado esse programa. Pode ser que em alguns momentos possa passar algum assunto despercebido, mas eu possa transmitir pelo menos um pouco, que eu possa acender aquela chama que está apagada dentro do Senhor e da Senhora, que a sua vida, que depois de um mês, 3, 4, 5 meses, um ano, a sua vida começa a mudar a partir do momento que você começa a experimentar
todos esses assuntos que colocamos aqui. Porque também eu quero que a minha vida mude. E eu tenho que começar a praticar também. Então eu queria agradecer mais uma vez com o programa Fofoca do Bem. E o assunto hoje foi um assunto polêmico, um assunto interessante, relevante, sobre prosperidade. Até a próxima. Beijos. Been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. Hoje, alguma situação, por exemplo, o que está acontecendo no nosso país hoje, é um bom exemplo, um belo exemplo, para quem não acredita. Quando você usa o seu dinheiro, que o dinheiro tem energia, ele é divino, por mais que você não acredite, ele é divino. Então, quando você ganha uma determinada quantia, é porque você tem méritos. Então, quando você tem méritos, você tem que procurar usufruí-los da melhor maneira, para que você possa ganhar muito mais, até dobrado. É o tal conhecido que muitas pessoas questionam, nós temos que respeitar. Tem diversas instituições religiosas que utilizam esse dinheiro para o mal, que não gera mérito, não gera milagres, às vezes, para aquela instituição. A não ser que seja um fiel que faz com tanto fervor. É claro, quando você doa, quando você faz um dízimo para uma instituição, mesmo ela não sendo confiável, quem vai sofrer as consequências é seu dirigente, não vai ser aquele fiel. Olha a importância do dízimo. Como muitos pensam, não vou dar dinheiro para aquela igreja, não vou dar dinheiro para o padre, não vou dar dinheiro para o pastor, porque às vezes, devido a erros de muitas instituições, acaba levando esse sentimento, esse pensamento das pessoas, não é verdade? Mas ao contrário, conheço muitos que começam a fazer os dízimos, começam a agradecer e prosperar. Tem diversas pessoas. Você mesmo que está me ouvindo deve conhecer, ou se não for alguém da sua família mais próximo. A partir do momento que você faz o dízimo, que você tira os 10% daquilo que você ganha mensalmente, seja o valor que for, no mínimo tirar 10%, você pode fazer muito mais. Depois você vê o resultado, é a prática, aquilo que eu venho falando desde o primeiro programa. A partir do momento que você começa a praticar, não criticar de quem faz, você vai ver sua vida mudar com relação ao dinheiro. Quando você emprega para o bem, reverte em situações para o seu próximo, principalmente,
Quando você tem esse objetivo, você quer conquistar um apartamento, você quer conquistar um belo de um carro, um belo de um emprego, mas quando você mentaliza, pede para Deus, olha, esse dinheiro vai ser revertido para isso, para aquilo, para o benefício do seu próximo, ele pode demorar um ano, sei lá, menos, mas vem. Se você tiver aquele propósito, se você tiver o foco. Como muitos coaches, como muitos palestrantes, você ouve falar, pessoas que trabalham com autoconhecimento, foco. Eu não tinha muito esse negócio de foco, né? De você se programar, se você ter objetivos. Tem pessoas, infelizmente, que falam, não, aquilo não é para mim. O meu sonho, por exemplo, é viajar, é ir para o Japão. Eu ainda estou assim, todos os anos eu venho com esse objetivo, com esse foco, uma hora vai acontecer. Não é milagre? É milagre. Mas por quê? Porque eu tive um foco, eu corri, eu fiz um objetivo. E o Senhor também pode fazer isso, seja com o que for. Esse é o segredo da prosperidade. Finalizando aqui, prosperidade, limites. Isso é para os materialistas. Não temos como sustentar muita prosperidade sem evolução espiritual, pois isso ocasiona uma purificação natural para o nosso despertar. O que quer dizer com isso? Quando você não acredita espiritualmente nas coisas que tem espírito, você começa a usufruir do seu dinheiro que você ganha, às vezes muito, você começa a perder aos poucos. Exemplo, a perder bens materiais, é roubado um carro seu, ou você bate mais facilmente. São exemplos, tem diversos. Pega fogo numa empresa sua, quando muitas pessoas falam que foi uma vela acesa, aí vem o lado material das coisas, as pessoas enxergam o lado material, não enxergam o invisível da coisa. As pessoas que enxergam o lado invisível das coisas, enxergam muito mais além daquilo que você consegue enxergar com seus olhos. Desculpas aparecem aos montes. Foi isso, foi aquilo, por isso que aconteceu. Olha aqui, agora para o lado espiritual, gerando perdas materiais, depois os conflitos familiares, até chegar em nossa vida. Repetindo aqui o tema, o parágrafo quer dizer, né? Não temos como sustentar muita prosperidade sem evolução espiritual, pois isso ocasiona uma purificação natural para o nosso despertar. Purificação é sofrimento, gerando perdas materiais, depois os conflitos familiares até chegar em nossa vida. É verdade, quando você começa a perder muito, uma empresa, um carro, alguma coisa, sua esposa, o seu marido, os seus filhos, começa a gerar conflitos. Os amigos começam a se afastar de você. Os conflitos vêm, é consequência. Então, seu projeto consiste em promover o progresso e o desenvolvimento da cultura, conciliando as ciências materialista e espiritualista. Então, temos que acompanhar juntos, temos que pensar em prosperar, querer adquirir um apartamento, um carro, ir para o Japão, por que não? Mas temos que acompanhar juntos, temos que ser espiritualista também, entender o porquê, o lado espiritual. Como que eu faço para conquistar certas coisas? Se você pensar em conquistar bens materiais só do lado material, do esforço seu, vai demorar anos, anos e anos. Você pode estudar aí na melhor faculdade, você pode até conseguir conquistar, mas a perda, se você não usufruir desses bens que você adquiriu, desse dinheiro que você tem guardado no banco, as 7 chaves, não fazendo girar esse dinheiro, começa a perder, começa a desvalorizar. Faça teste, ou pesquise pessoas que você conhece, até dentro da sua família. Chegando a um encerramento, é um assunto vasto, de grande relevância, e é muito gostoso de se aprender, e cada vez que eu aprendo um pouquinho mais, e tento praticar para que a minha vida comece a melhorar. Esse é o meu sonho, o seu sonho, não sei qual, mas com certeza você deve ter um.
começa a mudar, começa a acontecer. Não espere acontecer quando você tiver com os seus 60, 70, 80 anos. Pode acontecer muito antes disso. Comece a repetir, comece a acompanhar o programa Fofoca do Bem todas as segundas-feiras comigo, Carlos Ribeiro, de uma maneira que eu possa transmitir, que eu possa passar da maneira mais simples, as pessoas possam entender melhor qual é o segredo da prosperidade. Vamos se livrar da miséria. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade do meu amigo Francisco, da Editora Zona, de ter criado esse programa. Pode ser que em alguns momentos possa passar algum assunto despercebido, mas eu possa transmitir pelo menos um pouco, que eu possa acender aquela chama que está apagada dentro do Senhor e da Senhora, que a sua vida, que depois de um mês, 3, 4, 5 meses, um ano, a sua vida começa a mudar a partir do momento que você começa a experimentar todos esses assuntos que colocamos aqui. Porque também eu quero que a minha vida mude e eu tenho que começar a praticar também. Então eu queria agradecer mais uma vez com o programa Fofoca do Bem. E o assunto hoje foi um assunto polêmico, um assunto interessante, relevante, sobre prosperidade. Até a próxima. Beijos. Been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you an angel. Meu amigo Francisco, da Editora Zona, de ter criado esse programa. Pode ser que em alguns momentos possa passar algum assunto despercebido, mas eu possa transmitir pelo menos um pouco, que eu possa acender aquela chama que está apagada dentro do Senhor e da Senhora. Que a sua vida, que depois de um mês, 3, 4, 5 meses, um ano, a sua vida começa a mudar a partir do momento que você começa a experimentar todos esses assuntos que colocamos aqui. Porque também eu quero que a minha vida mude e eu tenho que começar a praticar também. Então eu queria agradecer mais uma vez com o programa Fofoca do Bem. E o assunto hoje foi um assunto polêmico, um assunto interessante, relevante, sobre prosperidade. Até a próxima. Beijos.
person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me and watch as the storm rolls through, and I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you an angel. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you an angel. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy.